Oi, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast O que Habita em Mim. Eu sou a Gabi Canhete, da Harmonizares, e esse é um espaço onde eu vou falar sobre o que me habita e sobre os lugares onde eu habito. Além de dar voz ao que reside em meu interior, esse também é um lugar de trocas sobre o morar e o Feng Shui, com o intuito de nos aproximarmos ainda mais da morada que habitamos. E que ao compartilhar sobre o que me habita, você possa construir um novo refúgio em seu lar e em você. As portas estão abertas, pode entrar. Agora as trevas vão se dissipando. Nasci. Pausa. Maravilhoso escândalo. Nasço. Estou de olhos fechados, sou pura inconsciência. Já cortaram o cordão umbilical. Estou solta no universo. Eu não penso, mas sinto isso. Com os olhos fechados, procuro cegamente o peito. Quero leite grosso. Ninguém me ensinou a querer, mas quero. Fico deitada com os olhos abertos no teto. Por dentro, uma obscuridade. Um eu que pulsa já está se formando. Há girassóis, há trigo alto. Eu é. Eu conheci esse poema pela voz da Maria Bethânia e eu quis começar com ele hoje, porque eu acho que ele tem tudo a ver com esse episódio de hoje. Mas antes de começar, eu quero também deixar registrado o quanto eu tô feliz de estar aqui mais uma vez. Feliz por estar aqui, de alguma forma, conseguindo colocar pra fora o que mora em mim. E eu confesso que ao mesmo tempo que eu tô feliz, eu tô buscando também dentro de mim uma força selvagem pra conseguir parir esse projeto sem querer desistir no meio do caminho. Eu não sei se você já teve um bebê, mas eu já tive 2. E nas 2 experiências que foram as mais intensas e loucas e maravilhosas que eu já vivi na minha vida, por um momento, ou por alguns momentos, mas bem naquele ápice das emoções mais loucas e viscerais, né, que eu já vivi, bem ali no meio do trabalho de parto, eu pensei em desistir. Eu pensei em desistir porque eu achava que eu não ia dar conta. Eu achava que eu não ia conseguir atravessar o portal da Partolândia. Entendedores entenderão. E adivinha? Eu dei conta, eu consegui, eu atravessei. Eu atravessei e fui atravessada também pelo parto, que mudou completamente a minha visão de quem eu era e a minha visão de mundo também. E não por acaso, o tema de hoje é sobre ser casa. É sobre deixar uma vida sair de dentro da gente. E tá aqui falando sobre isso é também, de alguma forma, um lembrete. Um lembrete pra mim mesma de autoconfiança. Um lembrete a mim mesma e pra você que tá aí desse lado também, de que é possível. É possível parir, seja lá o que for. É possível parir um bebê, um sonho, um projeto, uma obra de arte ou um podcast. É possível e é muito transformador. Vamos lá? Ter casa é, sem dúvida, uma das experiências mais profundas que eu já vivi na minha vida. O Joaquim já tem 7, o Miguel já tem 2, e tem horas que eu olho pra eles e penso, como assim essas coisas, esses seres humaninhos nasceram de mim? É interessante, né, gente, olhar, assim, essa maravilha da vida, né? Como que uma outra pessoa sai de você e de uma outra pessoa, né? É muito louco. Mas, enfim, eu sinto que o primeiro trabalho de parto, o primeiro parto, né, o nascimento do Joaquim, foi um expulsar de demônios. O Joaquim nasceu num parto normal, rápido, porém muito intenso. E junto com ele, parece que saiu tudo.
todas as minhas sombras, os meus medos, as minhas carências. Saiu umas coisas loucas que eu imaginava que eu nem tinha, mas saiu junto. E saiu também com o Joaquim uma profunda culpa. Culpa por sentir aquilo em um momento que era prometido ser o mais lindo da vida de uma mulher. E é interessante revisitar esse lugar em mim, porque quando o Joaquim nasceu, eu morri. Mas eu sobrevivi. Aliás, eu renasci. A gravidez do Joca foi uma gravidez muito desejada, só que ela não foi planejada. Não no sentido de que, embora eu e João a gente tenha decidido que a gente queria muito formar uma família, em nenhum momento a gente planejou como seria. Como é que vai ser, Gabi? Foi uma pergunta que eu não me fiz na época. E embora a mente de uma menina de 25 anos imperasse no sentido de se perguntar e questionar sobre muitas coisas, eu não planejei. Quem vai pagar as contas? Quem vai olhar o bebê? Como é que vai ser a rotina com a criança na casa? Eu tinha acabado de voltar da Chapada dos Veadeiros. Eu morei lá durante 9 meses. E eu passei um período sabático lá, qualquer hora eu conto essa história. Mas quando eu tava prestes pra voltar, os meus pais, coincidentemente, começaram a construir uma casinha para um caseiro no fundo da chácara onde eles moravam. Era uma casinha bem pequena, assim, que era só um quarto, uma cozinha e um banheiro. E aí, adivinha quem virou caseira? Eu. Brincadeira. Mas é que quando eles estavam construindo, nisso meu pai ele disse que eu poderia fazer ali o meu ateliê. E na época, a Harmonizares não era Harmonizares, era Harmonizarte. E a ideia da Harmonizarte era criar peças que de alguma maneira levassem harmonia para casa das pessoas. Então eu fazia alguns relicários, mandalas, enfim, era essa pegada. E eu comecei a usar ali, então, para ser o ateliê da Harmonizarte. Só que nesse meio tempo, como a gente queria muito formar uma família, eu engravidei. E logo no primeiro trimestre da gravidez, a gente juntou as moedas ali para ampliar a casa. E o que acontecia, né? Como eu falei, essa casa era bem pequenininha, era só uma cozinha, um quarto e um banheiro. Então a gente ficou quebrando a cabeça para pensar como que a gente ia ampliar a casa de uma forma que ela ficasse conectada. Então a gente fez para conectar essa casa mais um quarto, e aí o outro quarto que já tinha então virou sala e um corredor. E foi exatamente aí que o Feng Shui entrou na minha vida. Bem quando eu ia construindo uma vida dentro de mim, paralelo à construção da nossa casa. Então a gente fez a ampliação dessa casa, já baseado nos estudos ali que eu tava fazendo de Feng Shui. E eu lembro que na época eu ganhei uma revista sobre o tema do meu sogro. E aí depois eu acabei, assim, me interessando muito sobre o assunto. Eu ia na biblioteca aqui da cidade pegar alguns livros sobre o tema. E aí foi assim. Então foi assim, a gestação foi acontecendo, eu fui estudando sobre o Feng Shui, fui me apaixonando. E dessa forma, a gente ampliou a casa. O quarto, então, virou sala. A gente fez um outro dormitório, já com as medidas para caber uma cama, um berço e um guarda-roupas. E eu lembro muito da sensação, assim, que eu tinha quando a gente ia construindo a casa e quando a vida ia sendo construída em mim e quando eu ia amadurecendo o Feng Shui em mim, a ideia do Feng Shui em mim. E foi muito bonito, assim, porque eu lembro que eu demorei tanto tempo, eu pedia tanto pra Deus, assim, pra me mostrar um caminho, assim, o que eu ia fazer da minha vida. Tem um canal no YouTube que é o Feng Shui com Gabi, né, que eu já falei. Tem um vídeo onde eu falo um pouquinho, assim, da história, pra quem quiser saber um pouco mais, né. Mas eu lembro que foi muito profundo, assim, pra mim, a ampliação dessa casa, paralelo à construção de uma vida em mim. Só que paralelo à descoberta do meu caminho de vida, um outro caminho se abria. Eu virei mãe. E eu tava prestes a viver a experiência mais transformadora da minha vida. E, como eu falei no início, eu não planejei como seria, né? Na minha cabeça eu ia ter o bebê e a vida ia seguir normalmente. Eu, com a minha energia de 25 anos na época, a gente ia seguir a vida fácil, né? Afinal, eu demorei 25 anos pra descobrir o que eu queria fazer da minha vida. E, no momento que eu descobri, pausa, eu virei mãe. Então, como eu já disse, foi muito transformador. E o fato de parar tudo depois, quando o Joaquim nasceu, né? Pra cuidar dele, para cuidar do lar, para cuidar da família, para cuidar da casa, me trazia ainda mais a compreensão de quem eu era, do que eu queria, do que eu ansiava enquanto alma. Foi muito bonito, como eu falei, só que foi
muito difícil internamente. Porque no primeiro momento, embora eu quisesse muito ser mãe, e por mais que eu tivesse imersa na minha própria casa, eu tinha muitos questionamentos e me perguntava por que logo eu, tão independente até então, precisava estar ali, cuidando do filho, da casa, fazendo um trabalho que me parecia muitas vezes incessante e, infelizmente, socialmente desvalorizado. Eu digo que foi entre as varridas e as mamadas, as passadas de pano e as páginas lidas nos livros que, de fato, o Feng Shui foi se mostrando, foi se abrindo para mim e abrindo espaço dentro de mim. O Feng Shui chegou derrubando muros dentro de mim. Só que derrubar muros, meu amigo, minha amiga, dá um trabalho danado, né? O primeiro ano da maternidade foi um tanto vazio. Vazio no sentido de que eu me esvaziei por inteiro. E foi bem aí, nesse espaço interno que ia sendo criado dentro de mim, que o vento e a água me mexiam, me reviravam, me lavavam. Com a chegada do Joaquim, a luz veio, só que a sombra também. Era yin e yang ali na minha pele e não mais na teoria do que eu lia nos livros. Foi muito profundo, gente, e eu mergulhei muito profundo. E hoje eu vejo quanto foi importante e essencial passar por isso, embora tenha sido também uma fase muito dolorosa para mim. Eu tive que demolir muitas crenças, muitos ideais que eu construí para poder me renascer de mim mesma. E assim eu fui juntando os meus cacos, né? As pequenas partes de mim, de quem sobrou do que eu era, para nascer de novo. No primeiro ano de vida do Joca, eu tive o privilégio de poder olhar para ele com exclusividade. O privilégio de poder olhar para ele e para casa e para mim com exclusividade também. E assim, então, eu fui mergulhando, estudando, praticando, mudando coisas de lugar, mudando a cor das paredes e principalmente experimentando e vivendo integralmente a minha casa, que virou o meu laboratório de Feng Shui. E aí nessa casinha de sala, quarto, cozinha e banheiro, a gente viveu 5 anos. Até que chegou o momento da gente construir a nossa casa mesmo, num terreno que a gente comprou, um terreno vizinho ainda da casa dos meus pais. Eu comentei no episódio 1 que eu moro no mesmo bairro desde bebê, né? Vocês lembram? Gente, faz 33 anos que eu moro aqui nesse bairro e eu acho muito curioso o elo que eu tenho com esse lugar. E curiosamente, né, quando a gente começou a construir a nossa casa mesmo, no lugar que era nosso, eu virei casa de novo. E aí foi mais um mergulho, só que dessa vez com mais maturidade, né? Foi muito enriquecedor poder construir uma casa do zero, colocando em prática o que eu venho observando nesses quase 8 anos de Feng Shui. Só que eu lembro que teve um momento, quando a gente estava definindo a planta baixa, que eu já não queria mais ver a planta da casa. Eu só dizia, nossa, vai, gente, vai que vai dar certo. Porque são tantos detalhes, tantas coisas pra pensar. E era uma cobrança tão grande que eu tinha de querer que ficasse tudo perfeito. E, gente, não tem casa perfeita, né? Não tem como. E é isso, eu me percebia tentando controlar muito as coisas. Só que dá pra controlar vento e água? Não tem como controlar, né? Não dá. E foi tudo muito rápido, assim, com o nascimento dessa casa. Porque a gente começou a construção em julho, no mesmo mês, exatamente no mesmo mês que eu descobri que estava grávida. E em janeiro de 2020, né, a gente mudou. E aí um pouco da história, pra quem ouviu os episódios anteriores já sabe. Aqui estou eu, depois de remover os espinhos e abrir as portas pra mim mesma. Aqui estou eu, falando do que habita em mim. O Miguel, nosso segundo filho, nasceu em casa na pandemia. E eu lembro, né, acabei de falar, na verdade, dessa fase controladora que eu tava quando a gente tava construindo a casa. Só que aí, como o Miguel nasceu em casa e tava na pandemia, eu lembro que eu nunca tive numa fase tão controladora, assim, na minha vida. Porque ele podia chegar a qualquer momento. E eu fiquei muito noiada de deixar a casa organizada. Porque vai que ele resolve chegar justo quando, sei lá, a casa tá uma bagunça, né? Então eu noiava com tudo. Com a louça na pia, com a terra no chão da varanda, com a roupa no varal. Eu lembro que foi uma aprendizagem muito grande do tipo, Gabi, você não controla quando o bebê vai nascer. Só que a casa você vai controlar. Só que não foi nada disso, né? E eu lembro que foi justamente num domingo que o Miguel começou a dar os primeiros sinais que ele queria nascer.
Justamente no domingo, que pra gente é um dia meio fora do tempo. Aquele dia, né, que geralmente a gente não arruma a cama, que a gente não tem uma hora certa pra almoçar. Aquele famoso dia da preguiça em que, na verdade, a gente fica mais fora do que dentro de casa. Um dia em que o nosso estar fora, na verdade, é estar no quintal. Aquele dia de cortar a grama, de rastelar as folhas, de fazer pequenas podas, de aguar ou adubar as plantas. E foi no domingo desses, quando eu esqueci um pouco da casa e do Cronos, que o Miguel resolveu apontar. Quem sabe um dia eu gravo, aqui um relato de parto para contar com detalhes a chegada do nosso segundo filho. E mais que isso, como foi a morte da mãe de um, como foi a morte do filho único, né? Sim, porque para ser a mãe do segundo filho, a mãe do primeiro, teve que morrer. Uma parte minha teve que morrer também. E o mais curioso de tudo isso é que eu pari o Miguel cantando. Vento que me venta da cabeça aos pés e eu me rendo. E esse é, inclusive, o insight que eu tive de fazer esse podcast. Foi justamente por isso, porque eu pari o Miguel cantando. Em um determinado momento, quando eu tava refletindo, assim, por que, na verdade, o podcast, se era isso mesmo que eu deveria fazer, eu lembrei. Eu lembrei que eu pari o Miguel cantando. E não que eu cante, eu gosto de cantar. Só que nunca passou pela minha cabeça ser cantora ou algo do tipo. Não, eu gosto de cantar assim, cantar no chuveiro, despretensiosamente. Mas eu sinto como se de alguma forma, através da voz, eu pudesse acessar uma força oculta. Eu sinto que quando eu tô conectada comigo, as palavras saem da minha boca, sabe? Sem precisar forçar. Eu sinto que a fala, ela me alimenta. Só que ao mesmo tempo, quando eu tô em desequilíbrio, a fala também me tira força. E às vezes eu acabo falando o que eu não quero falar, nem no tom que eu gostaria de falar, e às vezes eu grito. E é também estranho falar isso aqui, porque expor uma sombra minha, também. Mas essa verdade também me habita. E já que o tema de hoje, sobre ser casa, é importante lembrar, a gente lembrar que a nossa casa, ela deve ter espaço para todas as nossas facetas. Para o nosso lado mais calmo e compreensível e para as nossas partes mais exaustas, controladoras, cansadas e descontroladas. Afinal, se a nossa casa é uma extensão de nós, ela reflete tudo. E ela tem que ter espaço para refletir todos os nossos lados. E o que será que a nossa casa tem refletido sobre a gente, Será que a nossa casa tem espaço pra gente ser totalmente o que a gente é? É muito doloroso quando a gente tá numa casa em que a gente não pode expressar totalmente a nossa verdade. Independente por quê, Seja porque, às vezes, sei lá, a gente mora em um bairro e tem um vizinho e a gente não pode ligar o som no volume que a gente gosta. E é óbvio, a gente tem que respeitar sempre o espaço do outro. Ou quando, por exemplo, a gente mora com uma outra pessoa e a gente divide, às vezes, o quarto e não consegue se expressar por isso. Ou quando, às vezes, a gente tem um relacionamento mesmo que a gente não pode se expressar porque, às vezes, não aceita um determinado tipo de coisa que a gente gosta. É muito doloroso isso, É muito doloroso. No vocabulário indígena, olha que curioso também. Eu aprendi, num dos livros de dos meus mestres de Feng Shui, o Carlos Solano, que harmonia significa a expressão da essência das coisas. Olha só, harmonia significa expressão da essência das coisas. E aí eu te pergunto, será que a sua casa tem expressado a sua essência? E qual é a sua essência? E se fosse para escolher um objeto da sua casa que representasse a sua essência, que objeto seria esse? Vamos fazer esse exercício, de observar a nossa casa integralmente, percebendo se as coisas que a gente tem, se elas representam aquilo que a gente é.
E aí o que às vezes acontece é que a gente tem alguma coisa que às vezes representavam a gente, mas assim, a gente muda e às vezes aquilo continua lá, só que já não nos representa mais. Então, por exemplo, a Gabi, de 8 anos atrás, que não conhecia o Feng Shui ainda, ela gostava de algumas coisas e ela queria algumas coisas. Ela tinha objetos e símbolos que representavam essa Gabi, né? Então, se eu mantenho na minha casa coisas que já não fazem mais sentido pra mim, fazem sentido com a Gabi de 8 anos atrás, será que eu tô abrindo espaço pra essa Gabi de agora florescer? Como é que é isso, né? E não que a gente não possa honrar quem a gente já foi. Claro que a gente pode. Mas é só o exercício pra gente observar se realmente o que a gente tem na nossa casa tá expressando aquilo que a gente é integralmente. A nossa luz e a nossa sombra. Porque parir é feito de luz e sombra. Pra quem pariu já sabe. Tem uma frase de um autor desconhecido que fala assim que a casa é um segundo útero onde cada um continua a se desenvolver como pessoa. Eu acho incrível essa frase. Se a nossa casa é útero, né, que a gente possa manter nessa casa o essencial, o mais íntimo do que a gente é nos altos e baixos da vida. Que nessa casa útero a gente possa parir a gente mesmo. Os nossos sonhos, as nossas metas e os ideais mais grandiosos e os mais bobos. Desde que eles sejam importantes e simbólicos pra gente. Que nessa casa útero a gente possa ter calma pra gestar quem a gente é. E se for preciso mergulhar, que a gente faça isso. Porque é nas águas que nós fomos gerados. E se for pra voar, que seja leve, feito ar que nos preenche desde o dia em que nós resolvemos nascer. A tradução de Feng Shui, vento e água, é uma tradução que explica muito esse movimento, né? Porque sem o vento, a gente não tá aqui. Sem o ar, a gente não tá aqui. E sem a água também não. E quando a gente tá na barriga da nossa mãe, na nossa primeira casa, a gente vive em meio à água. E quando a gente nasce, a primeira coisa que a gente faz é respirar profundo, é tomar o ar. Então, será que eu tenho mantido a minha essência na minha casa? E para finalizar o que habita em mim de hoje, eu vou deixar uma outra frase que eu li uma vez na revista Bons Fluidos. Vocês lembram dessa revista? E ela ficou anotada no meu caderninho, esperando a hora de aparecer. E eu acho que tem tudo a ver, assim, porque fala assim essa frase. Que assim como o bebê deixa o útero para conhecer a grandeza do mundo, de tempos em tempos a gente precisa de coragem para sair dos lugares estreitos e conhecer cenários mais amplos. Então que a gente possa, né, sair desses apertos e expandir, né, quem a gente é na nossa casa. Não é romântico olhar para casa, não é mesmo, né? Como não é romântico ser mãe, como não é romântico ter um bebê. E seja muito sincera com você, né? Lembra quando eu tava falando do Joaquim, que quando ele nasceu, eu senti uma enorme culpa. Ele nasceu, era um momento para ser um momento maravilhoso, eu tinha tudo para que fosse maravilhoso, só que eu tinha culpa ainda. Então, assim, se você não tá numa sintonia legal com a sua casa, tenta não se culpar por isso, sabe? Assim, fazer as pazes com o lar, eu acho que é um exercício bem importante. E óbvio que não tem receitas prontas, né? Mas pra gente fazer as pazes com o nosso lar, a gente precisa olhar pra ele com mais profundidade. Então, que essa casa possa ser útero também no sentido de a gente olhar com profundidade mesmo. Olhar para as sombras, olhar para a luz, olhar para os incômodos, né? Seja esse incômodo um objeto, seja esse incômodo uma trinca na parede, seja uma porta que está emperrada, seja uma planta que não vai para frente, seja uma rachadura ou um bolor, né? Não tem problema, não importa o que é, mas assim, tem que estar em ressonância com você. E se tá te trazendo algum incômodo de alguma forma, se faz sentido pra você, tudo bem, sabe? Eu acho que eu falei um pouco disso também no episódio anterior, né? Sobre essa coisa da intuição. Enfim, é isso que me habita hoje. Eu espero que essas palavras cheguem aí, de alguma forma, fazendo morada em você. E, bom, esse podcast é um projeto novo. E como todo bebê, ele precisa de muito amor e atenção. Então, se você gostou, você pode mandar pra alguém. Pode seguir a gente aqui para receber os próximos. Para chegar mais perto ainda do que me habita, fica o convite para você me seguir lá no Insta, que é o @harmonizares. E no YouTube você me encontra como Feng Shui com Gabi.
Eu quero deixar um agradecimento especial ao Shin, que é quem faz a edição desse podcast, que tá tão lindo, e a Babi, da Alô Artista, que é quem tá nos bastidores de tudo isso comigo, me ajudando a parir esse projeto. Então é isso, a gente se vê em breve no Fluxo do Vento e da Água. Até!